A gente está conversando com a doutora Rosana Cardoso Alves, que é médica, neurologista, e a gente começa, explicando aí o que é a paralisia do sono. Os sintomas assustam um pouco, mas não é nada aterrorizante assim, não é isso, doutora? É um transtorno do sono relativamente comum, podem haver episódios isolados, cerca de 10% da população pode ter. Se os episódios ficam recorrentes, a gente pode até pensar em outros transtornos do sono, mas a maioria dos casos é autolimitado e não traz prejuízo ao indivíduo. É mais comum que o quadro se inicie na adolescência e nada mais é que uma intrusão, de um fenômeno normal do sono mais profundo, do sono REM, durante a vigília. Então o indivíduo tem o relaxamento muscular total durante o episódio de vigília. É como se ele estivesse parcialmente despertado. Por isso que nós também são chamados de transtorno do despertar ou parasonismo. E aí, como é que acontece exatamente? Pelo que a gente viu aqui que a Maísa, a nossa personagem, ela falou nas redes sociais, dividiu com os fãs, ela acordou mentalmente, mas não conseguia se mexer. É exatamente isso que acontece? Isso, exatamente. Você tem esse relaxamento muscular normal que acontece durante o sono REM, só que acontecendo durante a vigília. E isso demora alguns segundos, em alguns casos 1 a 2 minutos, para o indivíduo aí ter restabelecimento do movimento. Mas a maioria dos casos não traz nenhum prejuízo e não há nenhuma, apesar de ser um episódio desagradável para o paciente, a maioria dos casos é autolimitado. E quando esse caso, quando a paralisia, ela é frequente, o que isso pode gerar? Tem algum perigo aí para a gente acionar? Em alguns casos, se ocorrer sonolência excessiva diurna concomitante ao quadro, nós podemos pensar numa outra doença que se chama narcolepsia. E aí já é um outro aspecto que a narcolepsia ela pode cursar com paralisia do sono, mas você tem outros sintomas envolvidos. E o sintoma principal é a sonolência excessiva diurna, que com o passar dos anos ela pode piorar. Entendi. E como a gente identifica que a paralisia do sono está fora da frequência normal que precisa estar, enfim, o que a gente pode considerar normal, o que a gente não pode considerar normal? Qual é a frequência que a gente já pode acionar um alerta? Sei lá, 2 vezes ao mês, uma vez? A maioria dos casos são raros. Às vezes a pessoa tem 1, 2 episódios durante a vida. Se ficam muito frequentes, 1 a 2 episódios por mês, é interessante procurar um médico para avaliar se existe essa possibilidade de ser uma narcolepsia. Por exemplo, eu estou dormindo, senti que estou tendo uma paralisia do sono, tem alguma forma, Ela dura de segundos a poucos minutos. Pois é. Tem alguma forma da gente acelerar no caso, os movimentos do nosso corpo, estando ali na paralisia? A respiração, ela segue normal, A movimentação ocular, a maioria das vezes também. Então, o indivíduo, ele tenta respirar um pouco mais rápido, tentar movimentar o olho. E se ele tiver um companheiro ou companheira de quarto, geralmente quando o indivíduo fala mais alto ou toca no indivíduo, aí ele desperta totalmente. Então, é orientar aí o familiar, que ele pode ser útil nesse momento. Pelo que eu li, tem um método que são o piscar dos olhos, isso ajuda mesmo? Isso ajuda também, isso ajuda. Você pode dar um exemplo pra gente, como é que uma pessoa, por exemplo, que está nessa situação pode fazer? Ela aumenta o piscamento, aumenta um pouco a respiração e isso já ajuda também. Eu queria que você me explicasse, porque a gente tem muitas pessoas da sociedade sofrem, na verdade, com alguns problemas do sono, doenças do sono mesmo, apneia, insônia. Isso está cada vez mais comum, doutora? Quais são os tratamentos, os novos tratamentos que a gente pode classificar e falar para as pessoas mesmo, para elas procurarem? No caso da insônia, o que a gente mais orienta é ter bons hábitos de sono. Então, você se proteger o seu sono de efeitos nocivos. Um deles é efeito de telas, smartphone, computador. Então, a gente pede aí para reduzir o uso próximo do horário de dormir. Das terapias, várias funcionam, mas uma delas é a terapia cognitivo-comportamental, que dá dicas, tenta melhorar a qualidade de sono do indivíduo. Técnicas de relaxamento, de meditação, também são úteis nos pacientes com insônia. No caso da apneia do sono, a gente vai depender muito do caso, mas alguns pacientes vão precisar de um sistema de pressão positiva, que é o CPAP, outros casos têm indicação cirúrgica, e às vezes, se o indivíduo é obeso,
Se ele perde peso, muitas vezes o índice de apneia e hipopneia dele já vai reduzir, então ele vai já ter uma redução aí na apneia. Então vai depender muito do tipo de transtorno do sono. Procurar ajuda é importante, não né? sofra aí com o seu sono. Procurar ajuda é importante. Queria que você desse algumas dicas. Você já deu uma pincelada sobre a questão do eletrônico, mas Sim. para poder a gente ter uma noite mais tranquila, ter um sono, tentar pelo menos manter um sono melhor, o que a gente pode fazer antes de deitar? Quais são as orientações? Então, de reduzir a luminosidade, né, no caso de computadores, smartphones, porque tem a questão da luminosidade que vai atrapalhar o sono e também dependendo do que a pessoa está vendo nas redes, etc., isso pode causar estresse. Então, o objetivo aí é que ela tenta reduzir todo o estresse relacionado aí às telas, vamos dizer dessa forma. Atividade física leve pode ajudar no início do sono, mas atividade física intensa piora, né? Álcool é um mito que piora o sono, então isso aí é importante falar, que as pessoas acham que o álcool ajuda o sono, mas o álcool costuma piorar o sono. E assim, bebidas cafeinadas também pioram o sono e tentar relaxar o máximo possível.